Ok, hoje eu fui imbuído a falar sobre administração de tempo, o que na verdade é um assunto que eu acredito que você vai encontrar mais especificamente de como administrar seu tempo em pessoas que trabalham com questão de organização, né? Mas uma certa coisa que eu posso falar aqui para você, uma coisa certeira é sobre a organização do tempo e o autoconhecimento. Porque o que acontece? Quando você se vê sem tempo, quando você se vê sem conseguir criar tempo para as coisas que você deseja, isso pode muito significar que você está sobrecarregado com certas atividades que talvez você não deseje, ou que existe o fator de ansiedade, um fator de ansiedade no seu dia a dia. Esse fator de ansiedade no seu dia a dia vai fazer com que todo o seu tempo fique mal administrado. Porque o que é, como eu já falei em vários vídeos, a ansiedade é um ponto de indecisão que você se encontra. Esse ponto de indecisão que você se encontra quando você não consegue tomar uma decisão sobre algo, quando você não consegue tomar uma conclusão sobre um fator da sua vida, isso é ansiedade. Como é que eu sei disso? Através da prática, através de fazer muita terapia com as pessoas e entender esse ponto de indecisão que elas chegam e que quando elas decidem sobre isso, a ansiedade tende a desaparecer. E quando você está ansioso, quando você pega nesse tempo de indecisão, existe uma tentativa da mente de querer acelerar o tempo para que esse problema ele seja decidido, para que ele se resolva. Quem nunca teve um grande trabalho para fazer hoje à noite e aí de manhã você quer acelerar o dia para que esse trabalho seja feito, para que isso possa ser resolvido logo? Ou simplesmente você não conseguiu tomar uma decisão se você vai para um lugar ou se você não vai, você não conseguiu tomar uma decisão se algo é bom para você, então você quer que aconteça logo para que você possa resolver isso e para que sua conclusão sobre aquilo fique fechada. Então, quando existe ansiedade no processo, sua administração do tempo fica muito pobre, porque a sua tendência vai ser querer acelerar esse tempo. Só um segundo. Vai ser querer acelerar esse tempo para que isso se resolva logo. Mas se é um ponto de indecisão, se é uma ansiedade que está de uma conclusão de algo que já passou, porque isso acontece. Né? Às vezes a gente tomou, a vida aconteceu, a gente não conseguiu decidir sobre aquilo, a gente deixou simplesmente que as coisas acontecessem e ali no nosso passado fica um ponto de indecisão. Então a mente, por não saber diferenciar exatamente essa coisa do passado e do que está no presente e do que está no futuro, quem diferencia isso é a consciência, ou seja, somos nós, o ser consciente, mas a mente não. Para a mente é tudo, são tudo imagens e não existe essa sensação de tempo. Essa sensação de tempo é algo criado por a gente, pela consciência, para, enfim, para que a gente possa se organizar na vida e tudo. Mas então a mente ela vai tender a continuar acelerada mesmo que isso já tenha acontecido, porque você não tomou uma decisão sobre aquilo que aconteceu. Então sua mente vai ficar acelerada querendo resolver aquilo, querendo chegar logo naquele ponto para que ela possa resolver aquilo. Então a sua sensação de tempo vai ser muito pequena, você vai ter a sensação de que nenhum tempo é suficiente para você. Nenhum tempo vai ser suficiente para fazer as coisas que você tem que fazer. Nenhum tempo vai dar para tudo que você quer. Quando, na verdade, quando você começa a tirar a ansiedade do seu processo, quando você começa a tirar a ansiedade do seu dia a dia, você começa a acontecer que existe tempo para tudo. Você começa a perceber que aquele relatório que você tinha que fazer e que você passa o dia pensando nele e parece que você não pode fazer nada enquanto esse relatório não estiver resolvido, enquanto quando você senta para fazer, você faz ele em 10 minutos. Só que você fica pensando, nossa, não vai dar tempo de eu ir em tal canto, depois eu quero ir na academia, depois eu tenho que comer, depois eu tenho que ir no trabalho, depois eu tenho que fazer esse relatório, depois eu tenho que pagar a luz, e depois eu tenho que pagar a conta de alguma coisa, outro boleto, eu tenho que ir no banco.
E você começa a pensar que não vai dar tempo de nada porque a sua mente entra nessa ansiedade acelerada. E aí a sua administração, sua sensação de tempo fica muito pobre. E aí você acaba por realmente não conseguir fazer nada, porque tudo que é aquilo que você pensa na sua mente, que é possível ou impossível, vai se transformar em realidade no mundo físico. Mundo físico em comparação ao mundo mental, né? O mundo mental são os seus pensamentos e o mundo físico é aquilo que está ao seu redor. Né? Mundo mental é isso. Tipo, se eu disser feche os seus olhos agora e imagine uma xícara de café. E você imagina essa xícara de café. Isso é o seu mundo mental, o seu universo mental. O universo físico é esse que você está olhando ao seu redor e que a xícara de café não está aí. Né? Então, mas tudo que você pensa, dependendo do trabalho que você põe em cima daquilo, você vai acabar tornando realidade. Tanto é que quando você vai construir algo, você pensa naquilo que você vai construir, como você vai fazer. Se você já brincou de massinha de modelar, que é uma das coisas muito utilizadas para crianças e a gente utiliza em algumas das nossas terapias mais avançadas ou até em estudo. Então, se você vai montar alguma coisa na massinha de modelar, você começa a imaginar como aquilo vai ser e você começa a fabricar aquilo com as suas mãos e aquilo se torna uma realidade mais ou menos parecida com aquilo que você imaginava, dependendo de quanto você tem habilidade para mexer com isso. Da mesma forma, quando você pensa que você não tem tempo, que o tempo não vai dar, que nada vai dar para fazer nesse tempo, que você vai acabar fazendo com que essa realidade ela seja verdadeira. Afinal de contas, tem um fator que a gente não levava em consideração antes nas terapias, em todos esses estudos que diziam estudar a mente humana, mas na verdade estava estudando as doenças humanas e não a mente. Mas algo que era muito perdido nesse espaço é que a mente ela faz questão de estar sempre certa. E a partir daí você tem uma pessoa que está cronicamente atrasada em todos os lugares que ela chega. Você tem uma pessoa que está cronicamente com uma dor. Uma pessoa que cronicamente sente algum tipo de sensação antes de fazer algo importante. Tudo isso é a mente tentando estar sempre certa, porque uma vez você errou e sua mente transforma aquele erro num acerto. E ela diz, não, vamos repetir isso aqui até que isso vire um acerto. Então, as coisas crônicas que você faz, inclusive com o seu tempo, nada mais é do que uma tentativa de estar certo. Só que você precisa de aplicar o autoconhecimento para você conseguir reverter esses cálculos da sua mente e mostrar para a sua mente que existe uma forma melhor de fazer isso. E se lembrar das vezes que você realmente estava certo. Isso é fundamental. Porque a partir do momento que você lembrar as vezes que você estava realmente certo, a sua mente vai se desconectar daqueles últimos eventos em que você estava errado, que você chegou atrasado, que você não conseguiu fazer tudo que você queria fazer. Então, o primeiro passo para uma boa administração do seu tempo é você tirar a ansiedade do seu dia. E é um processo que, dependendo do dia que você esteja vivendo, talvez seja um processo que você vai ter que trabalhar durante o dia inteiro, porque se você tem uma prova importante para fazer amanhã, se você tem uma reunião importante para fazer amanhã, se você tem uma apresentação importante para fazer amanhã, é comum que sua mente esteja querendo acelerar o tempo para que isso se resolva logo. E você vai ter que estar fazendo durante o dia inteiro um processo de retirar essa ansiedade do seu dia para que você não acabe pondo velocidade naquilo que não tem que ser veloz e atrapalhe, cause um acidente e vai demorar mais ainda. Você tem um tempo de funcionar que é só seu. E se você fica mais devagar ou mais rápido do que isso, você tende a sofrer acidentes. E a ansiedade é uma tentativa de acelerar esse processo.
é acelerar o tempo. Então você tem que estar tirando um pouco dessa velocidade para que você não faça acidentes que vão fazer com que você demore mais a chegar naquilo que você quer chegar. E para tirar a ansiedade, aí é fundamental você entender os mecanismos da mente humana, aonde que essa ansiedade entrou na sua vida, como que você ficou sabendo que era ansioso, quais foram as palavras que fizeram com que você acreditasse que você era ansioso, quem foram as pessoas que tentaram te convencer em algum momento que você era ansioso. Tudo isso faz parte de um corpo de conhecimento que lhe explica tintim por tintim exatamente como esse mecanismo funciona e como ele provavelmente pode funcionar para você e como ele entra na sua mente sem que você perceba nos momentos que você está mais desleixado em relação às coisas ao seu redor. Essas pequenas ansiedades vão entrando na sua vida. E é preciso que você primeiro se torne consciente, porque se tornando consciente, apenas se tornando consciente, só pelo fato de se tornar consciente de certas coisas, de certos momentos, de certas coisas que aconteceram na sua vida, automaticamente eles já desligam. Não necessariamente eles somem, ele desliga. É como se houvesse, a partir daí, um afastamento. É igual você entrar você está numa roda de conversa, essa roda começa a virar, o pessoal começa a fofocar. E vamos dizer que você é uma pessoa que não gosta de fofoca. Você não gosta de fofoca. E aí você está numa roda de conversa com seus amigos e aí o pessoal ali começa a falar mal dos outros, começa a rolar uma fofoca, umas coisas que você não gosta, mas começa a rolar, só que você continua na conversa, você vai conversando e quando você percebe, você já está falando mal de alguém também, você já está fofocando um pouco. Só que aí só de você tomar consciência de que ali começou a rolar uma fofoca, começou a rolar uma conversa que você não está gostando, você faz o que? Você se afasta desse grupo. Não necessariamente você vai destruir aquilo ali, não necessariamente você vai chegar lá e vai dizer, gente, vocês estão falando mal, todo mundo, coisa chata. Não necessariamente você vai fazer isso, você não necessariamente vai acabar com aquele movimento, mas você consegue, a partir de se tornar consciente, dar um passo atrás e sair daquele grupo. É a mesma coisa que acontece quando você começa a se tornar consciente dos mecanismos que infiltram na sua mente várias coisas indesejadas, como a ansiedade. Quando você se torna consciente, você aí começa a dar um passo atrás daquilo ali e se desligar. Mas se você se descuidar muito, logo aquele grupo volta ali a conversar com você. Por isso que é importante, além do conhecimento, você ter a prática. Porque a prática vai estar constantemente diminuindo a força daquelas ansiedades, daqueles incidentes, daquelas palavras que foram postas na sua cabeça. A prática vai diminuindo a força daquilo até que você se veja totalmente desligado dessas ansiedades. E aí, tirando a ansiedade da sua vida, você vai ver o quanto de tempo sobra no seu dia. Quanto mais rápido você tem de fazer as coisas, mais ansioso você fica. Às vezes o tempo passa rápido demais, às vezes passa devagar e parece que você não fez nada. Enfim, é como se as partículas de tempo e do seu corpo e da sua mente estivessem desalinhadas no mundo. E o que você precisa é de alinhar tudo isso, porque certas coisas que você está acreditando que demora muito e por isso está fazendo com que as coisas demorem, na verdade podem ser resolvidas muito mais rápidas. E quando você se torna uma pessoa mais rápida, você é capaz de ter mais tempo na sua disposição. Agora, claro que eu vou entrar na segunda parte, que eu acredito seja o segundo ponto fundamental para você ter uma boa administração de tempo. É você ter a capacidade de decisão na sua vida. É você conseguir decidir e manter uma decisão. Isso é muito importante. Porque vamos dizer que você tem ali uma programação maravilhosa que você fez de horários para você.
Vou dedicar 1 hora a isso, 20 minutos a isso, 2 horas àquilo, seja qual for a planilha que você usou para organizar o seu horário e dedicar cada hora a cada pessoa. Se você é uma pessoa indecisa, se você é uma pessoa duvidosa, se você é uma pessoa que não tem autoconfiança, se você é uma pessoa que não conhece os mecanismos da sua própria autossabotagem, o que vai acontecer? Vai ter dado aqueles 20 minutos e você vai dizer, não, mas eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu não fiz direito, eu estava distraído. E eu vou passar aqui só 1 hora deitado. Nossa, mas está tão bom ficar aqui deitado, vou passar 1 hora e meia, vou passar 2. E aí você começa, por falta da capacidade de decisão, por falta de autodeterminação, por falta de capacidade de determinar exatamente quando você vai fazer as coisas, e isso é uma habilidade muito importante que está enfraquecida na maioria das pessoas, você acaba comendo tempo de coisas que você poderia estar fazendo e que era mais importante, e dedicando tempo a coisas que você não deveria estar dedicando tempo, você ali botou um número X de minutos ou de horas e acaba passando. Tipo dormir. Eu vou acordar às 8 horas. E dá 8, você não quer, dá 8h30, não, mas é porque hoje é segunda, não é porque hoje é domingo, não é porque... E todos os tipos de justificações acontecem na sua cabeça. Eu não estou aqui para dizer para você que eu, por exemplo, sou um cara especial e que eu sou super determinado, isso é um fato. Eu sou super determinado, não há dúvida sobre isso. Mas tem certas coisas que eu simplesmente não determino. Eu, por exemplo, não determino o horário que eu vou acordar no final de semana, porque posso fazer isso, por enquanto. Mas se tiver algo importante para fazer, eu vou determinar o horário e vou acordar. Já é diferente da minha semana. Mas esse poder de determinação, mas isso em várias outras atividades. Se você dedica 1 hora para uma coisa, você tem que ter a capacidade de finalizar em 1 hora, mesmo que aquilo não esteja totalmente resolvido, porque foi o tempo que você determinou para aquilo. E se você mudar e for fazer outra coisa, aquilo ali não vai desaparecer nada, vai explodir nada, vai se perder. Mas é o poder de determinação de dizer assim, eu vou parar essa atividade agora e eu vou começar essa outra atividade. O que acaba caindo sempre. Você tem que pensar que o autoconhecimento, a gente divide ele em aspectos para a gente poder melhor aplicar as técnicas e desenvolver a prática. Mas na verdade é sempre uma coisa que vai encadeando na outra. A falta de ética vai encadeando em se juntar com pessoas negativas que vão lhe pôr para baixo, que vai desencadear acidentes ou sensações de tristeza, que vai encadear em mais indulgência, que vai desencadear no fim do relacionamento. Então o autoconhecimento é sempre uma coisa que vai encadeando na outra. E, por exemplo, uma falta de capacidade de determinar, você entra no mau controle, ou seja, você não consegue controlar na sua vida a hora que você vai começar algo, a hora que você vai mudar algo e a hora que você vai parar algo. Porque você não tem determinação, você não é uma pessoa decidida, você é uma pessoa que não tem certeza das coisas. Como que você vai conseguir controlar? Como que você vai conseguir começar, mudar e parar? Não, agora eu vou começar a estudar, agora eu vou parar. Sem ficar, não, eu vou começar daqui a pouco. Aí deu daqui a pouco, não, eu vou começar daqui mais uns 10 minutos. Aí deu 10 minutos, não, eu vou começar com 2 minutos. Você está dando o controle da sua vida e do seu tempo para um outro mecanismo que não é você mesmo. É como se você tirasse o controle da sua vida, do seu tempo, da sua própria consciência, você está tirando de você mesmo e pondo esse controle na sua falta de vontade. Você está dizendo, quando a minha falta de vontade quiser, eu vou começar isso. Quando a minha falta de disposição resolver desaparecer da minha mente, eu vou começar aquilo. Quando a minha empolgação com essa matéria que eu estou estudando agora desaparecer, eu termino de estudar.
Então você está dando o controle do seu tempo para várias sensações que não são você, são sensações que o seu corpo usa para poder mover a sua estrutura. Então, por exemplo, a disposição faz com que você se levante e faça coisas. A falta de disposição faz com que você sente e descanse. São sensações que o seu corpo usa para gerar certos químicos no seu corpo, e esses bioquímicos que vão se gerar no seu corpo vão dar comandos motores para você funcionar. Mas essas sensações ou emoções, elas são simplesmente um meio de comunicação entre a sua consciência, que é você, e o seu corpo. Ali no meio está a emoção. Então, essas sensações. Se você delega o começar ou parar de fazer coisas na sua vida às suas sensações, não, quando eu tiver vontade eu vou levantar e vou lavar a roupa. Você vai estar dando às suas emoções o controle do seu tempo. E aí as suas emoções deixam de ser uma ferramenta de comunicação entre você e o seu corpo para ser o próprio controle. E você fica refém das suas emoções, das suas sensações. E aí quando a ansiedade entra em jogo, você não consegue decidir tirá-la dali. A ansiedade vai ser o controle e você vai ser simplesmente a pessoa que está à mercê da sua própria ansiedade. Então o seu tempo também fica à mercê da sua ansiedade. Então o segundo fator mais importante que eu posso dizer para você é a capacidade de decisão, e o terceiro a capacidade de controle. Porque quando você decide, você pode controlar o seu tempo. Quando você é indeciso, você não controla nada. As coisas que controlam você. Existem pessoas por aí que são extremamente indecisas e que vivem reclamando que os outros querem controlar ela, ou que os outros controlam ela, ou que os outros manipulam ela. Mas o que ela não vê é que os outros fazem isso porque ela é indecisa. E quem é indeciso não controla nada. Quem é indeciso só se move porque os outros falam para ela o que fazer, para onde ir. Se não houvessem esses outros ao redor, a pessoa indecisa ficaria sentada olhando para cima sem conseguir tomar uma decisão de para onde ir. E depois elas reclamam que as pessoas tomam decisões por ela, que controlam elas, que não dão, que tomam o livre-arbítrio dela. Mas aí quando você dá, ela não consegue tomar uma decisão em cima daquilo. Então, poder de decisão, você resgatar o poder de decisão, você usar do autoconhecimento para você se lembrar de você mesmo sobre o controle da sua vida e não as suas emoções sobre o controle da sua vida, mas você, a consciência sobre o controle da sua vida. E a partir do momento que você se lembra de você mesmo em várias situações, que eu tenho certeza que teve situações da sua vida que você controlou sim, que você decidiu, vou fazer, eu vou parar. Pessoas que vão dizer assim, eu vou parar de beber durante um mês. E para. Eu vou levantar para caminhar durante uma semana. Vai lá e levanta. Depois não continua, mas levanta. Esses pequenos momentos em que a sua decisão funcionou e que você pôs essa decisão para trabalhar para você, você foi capaz de experimentar e de utilizar a sua habilidade de controle sobre a sua vida e sobre o seu tempo. E é achando esses pequenos momentos que nós vamos reverter a sua capacidade de administração do seu tempo. Pondo você como causa da sua vida. Né? Dá vontade de rir porque esse é um termo que virou muito filosófico. Causa da minha vida. O que quer dizer ser causa da minha vida? Quer dizer que você diz, eu vou acordar de 7 horas, você vai lá e acorda de 7 horas. Isso é causa, foi você que causou. Não foi ninguém que obrigou você. O alarme tocou, você poderia ter desligado.
Mas você não. Você colocou o alarme tocou e você levantou. Você que causou isso. Então, colocar você na administração, de volta na administração do seu tempo. Quando a ansiedade começar a tentar acelerar a sua vida, você vai dizer, não vai acelerar a minha vida, não. Eu vou fazer as coisas aqui bem tranquilas e vou fazer tudo que tem que ser feito. Ou seja, você está como causa da administração do seu tempo. Você está no controle da administração do seu tempo. A sua ansiedade vai estar dizendo assim, faz logo, tem que fazer, porque depois disso você tem que sair correndo pro banco, e depois do banco, não sei o que, é uma pessoa que lhe liga e já põe outro problema, você, essa pessoa vai lhe ligar agora, você tem que resolver, então vai, corre. E você vai estar lá sob controle, porque você lembra quem você é, você sabe quem você aplicou autoconhecimento em você mesmo, você se conhece nos seus tempos de maior glória, então você vai resgatar esses tempos de maior glória todo dia de manhã. E aí quando a ansiedade entrar, você vai dizer, tudo bem, eu entendo que essa ansiedade está aí, mas eu vou fazer hoje como se fosse aquele dia lá que deu tudo certo para mim. Aquele dia lá que eu cheguei bem na hora certa. Eu vou fazer como se fosse aquele dia, fazer tudo tranquilo, com calma, sem negligenciar. Isso tira a ansiedade. E aí você dedicou 1 hora ali para deitar e descansar. 1 horinha aqui que eu vou descansar. Inclusive isso é muito saudável, tá, gente? Muita gente erra porque a ansiedade entra em jogo e elas acham que elas não podem descansar, elas acham que elas não podem parar em momento algum, quando na verdade existem várias técnicas aí de trabalhar 60 minutos, descansar 10 minutos, de você a cada 3 horas, eu acho, descansar, não, a cada 1 hora descansar 20 minutos, de a cada atividade feita descansar 20 minutos. Tem várias técnicas assim, mas você tem que ter o poder de decisão, porque você vai dizer, não, agora eu vou descansar 20 minutos. E você vai botar um cronômetro com 20 minutos. E quando esses 20 minutos bater, você vai ter que decidir. Agora eu vou voltar a fazer as atividades que eu estava fazendo. Nem 1 minuto a mais. Determinação. Capacidade de decidir sobre o tempo, sobre a administração do seu tempo. E aí simplesmente você levanta e vai. E agora eu vou começar isso aqui. Então só de voltar a ter a capacidade de decisão quase que absoluta das ações que você vai tomar na sua vida e dos movimentos que a sua vida vai tomar, isso já vale pôr sob o controle da sua vida. Agora o difícil vai ser quando as sensações tentarem retomar o controle. Porque elas vão tentar retomar o controle cada vez mais fortes. Por isso que o procedimento é diário. Só que aí você acorda de novo, você vai lá praticar seu autoconhecimento, vai lembrar daquele dia em que você fez isso, que você fez aquilo, que você foi maravilhoso, que deu aquilo certo, que deu errado, que deu como você queria. Você vai estudar um pouco para entender que a mente funciona assim, que pode ter uma coisa que a gente chama de yin ali, pode ter um outro aspecto de comandos na sua cabeça e tal. E aí, quando a sensação tomar conta de você, por exemplo, uma sensação de medo começar a tomar conta de você, você simplesmente vai ter que retomar o controle da sua vida. Vai dizer, eu estou com medo, mas eu vou. Com muita cautela, com tranquilidade, mas eu vou passar através. Principalmente no momento que a gente está vivendo. E que se tudo der certo a gente já está saindo também. Já está saindo logo. Essa recuperação das pessoas de terem coragem de sair, de conversar umas com as outras, de fazer o que tem que ser feito. Isso provavelmente vai vir à tona em algum momento, e essa capacidade de decisão e de controle é fundamental na sua vida para que você consiga administrar bem o seu horário, sem ficar negligente com você.
Porque o horário, gente, nada mais é do que uma ideia que foi colocada ali para você, para que a gente pudesse organizar o nosso dia. Né? Para que todo mundo soubesse exatamente às 2 horas da tarde, o que é 2 horas da tarde, qual o momento que chega às 2 horas da tarde. Vamos todos nos encontrar às 2 horas da tarde. É um ponto que a gente colocou ali para que todo mundo pudesse se comunicar e se entender e estar todo mundo na mesma página, no mesmo ponto, né? De tempo. Mesma coisa assim, amanhã todo mundo se encontra aqui embaixo desse poste, né? Então a gente escolheu o poste para ser o ponto de encontro. E o horário é a mesma coisa, não vamos criar uma métrica aqui que a gente possa medir o dia e dividir ele em 24 outros momentos que a gente vai chamar de hora. Então a gente vai dividir ele em 24 horas, 24 partes. Cada parte dessa vai ter 60 partes menores. E isso a gente chamou de tempo. Mas isso é só uma coisa que a gente combinou. O tempo real, ele acontece dentro de cada organismo de acordo com aquilo que o organismo está vivendo e vendo ao seu redor. Se ele está ansioso, o tempo tende a ter uma aceleração. Ele se sente mais acelerado ou querendo acelerar as coisas. Ele sente acelerado, não que ele vai ver as coisas aceleradas, mas ele sente como se estivesse mais acelerado. Né? Ao mesmo tempo que quando você está relaxadão, tudo parece que está muito devagar e às vezes parece que nem está passando o tempo. Apesar de que o tempo continua passando. É aquele velho exemplo, se você quebra um relógio, o tempo não para, porque o tempo é apenas uma métrica que a gente inventou para a gente poder se organizar. Então fique atento que a administração do seu tempo tem muito mais a ver com a sua condição mental, com aquilo que você está vivendo internamente, do que de fato com a quantidade de atividades que você tem na mão. Olha só, a sua capacidade de administrar o tempo tem muito mais a ver com aquilo que você está vivendo internamente, na sua cabeça, no seu mental, no seu emocional, do que a quantidade de atividades que você tem na mão. Se você está com mais atividades do que você pode carregar, alguma coisa internamente, mentalmente está acontecendo para que você esteja cometendo esse erro ou deixando que esse erro esteja acontecendo com você. Se você está com menos atividades do que você é capaz de carregar, alguma coisa também está acontecendo para que esse erro esteja acontecendo e que você está permitindo ficar nessa situação. Então, a administração do seu tempo dificilmente depende só de um organograma ou de uma planilha ou de algo do tipo. Depende da sua capacidade de poder decidir começar e parar as coisas no momento em que você marcou que iria fazer isso. E na sua capacidade de tirar a ansiedade do seu dia a dia. E como isso é um movimento interno, é para o seu interno que você tem que olhar. E o olhar para o interno a gente chama de autoconhecimento. Por hoje é isso, eu espero que eu tenha clarificado para você essa relação de autoconhecimento e administração do tempo.